Vamos, entendeu? Ele consegue manipular essas coisas aí. É um poder muito grande na mão de pouquíssimas pessoas. É perigoso, né? Mas fazer o quê? Ô, Sergião, e a gente tem que pensar também que isso não chegou nem no ponto de ser uma AGI ainda, né? Não chegou. Então, o pessoal fala que o OpenClaw aí, ele é o que é mais perto É. de uma AGI, porque ela vai aprendendo, né? O OpenClaw, ele vai aprendendo, então, se ele fez alguma coisa errada, ele aprende, no outro dia Corrige. ele faz melhor, corrige, vai É, fazendo. Mas ainda não é AGI, não é ainda a é. inteligência artificial geral, ainda não. Sabe qual a minha preocupação nisso tudo? Por exemplo, o ser humano, ele é ganancioso, principalmente esses caras que estão lá em cima, né? Eles querem cada vez mais poder, controle e dinheiro. Só que a gente tem, e o Sergião talvez saiba até explicar melhor do que eu isso. A gente tem o próximo passo da inteligência artificial é se tornar uma AGI, que é uma inteligência artificial geral, né? Depois a gente tem uma superinteligência. Então, quando chegar no nível de ser uma superinteligência, o ser humano vai. O ser humano não. Esses caras que estão no poder, eles vão brigar com a inteligência artificial para ver quem é que vai continuar no poder. Se é um homem controlando tudo isso, ou se a inteligência artificial, de certa forma, não vai permitir o controle humano. E aí a gente tem uma ideia, assim, do filme Exterminador do Futuro lá do passado, né? A rebelião das máquinas. Uma rebelião. Que aí Ah. não tem como mensurar se realmente isso vai acontecer, mas se de repente a inteligência artificial virando uma AGI, depois uma superinteligência, tiver de certa forma uma consciência, e essa consciência não for tão amigável assim, a gente pode ter de certa forma esse embate aí. O que você acha, Sergião? Cara, então, aí eu já não, eu já acho que esse negócio de consciência, acho que a IA não vai chegar a ter, não, né? Aí existe a discussão, né, que o pessoal chama de singularidade, né? Se nós estamos perto ou não da singularidade e tal, não sei o quê. Eu ainda acho que, assim, é muito difícil, mesmo o OpenClaw e tudo mais, você tem que falar para ele o que você quer fazer. Tipo, ó, organize meus arquivos no meu computador, responda os meus e-mails. Você tem que falar o que ela quer, o que a IA vai fazer, entendeu? O que eu falo é o seguinte, vamos supor assim, a gente usa IA muito, vamos pegar aqui na minha área, petróleo, entendeu? A gente usa muito IA, por quê? Porque a gente tem um problema para resolver. Eu acho que não tem um ponto, essa é a minha opinião, muita gente é contra isso aí, tá? Muita gente acredita, eu não acredito muito na singularidade, não. A IA vai, por exemplo, ligar o computador de manhã e falar assim, quer saber, cara, eu tenho que resolver aquele problema naquela área tal. Isso eu acho que ainda vai ficar na mão do ser humano, entendeu? Dele colocar o problema que precisa ser resolvido e tal, e a inteligência artificial ela vai entrar como uma grande ferramenta nisso aí. Eu posso estar 100% enganado, daqui 6 meses já estamos na singularidade e ferrou tudo, entendeu? Mas, porque o pessoal que defende a singularidade diz o seguinte, né? Cada dia que passa é muito mais conteúdo gerado por IA e IA se alimentando desse próprio conteúdo. Ou seja, daqui a pouco o ser humano ele vai estar fora da equação. Porque a inteligência artificial está gerando conteúdo e ela está se alimentando do conteúdo que ela mesma gerou. Então, para que precisa do ser humano? A questão é essa, né? Para que precisa do ser humano nessa equação? Ele só vai meio que atrapalhar, né? Ainda não estamos, né? Nós temos ainda mais conteúdo gerado por humano. Essa é a teoria da internet morta, isso né? que eu ia falar. A teoria da internet morta fala que, por exemplo, notícias, trends, até o que viraliza, o que não viraliza, a própria música agora também, né? As imagens já são uma coisa evidente, as pessoas colocam muito mais imagens com IA ou a própria IA, né? Tipo, de desenho, né? Da sua própria foto na internet. Então, todas as informações vão sendo transformadas em IA e isso já se torna a maioria da internet. E depois disso, a própria IA fica se alimentando dessas coisas. Exatamente. A IA fica programando o que vai pra frente, o que não vai, o que é interessante, o que não é. O que tem que ser colocado pra compartilhar nos algoritmos e o que não, entendeu? Mas, Sérgio, a gente teve aqueles casos também de, por exemplo, foram casos isolados, mas a gente teve casos de que, por exemplo, o computador não quis desligar. Não teve um lance assim? Se não me engano, foi na OpenAI ou foi na Meta, eu não lembro direito, mas ele meio que brigou ali com o programador. Você lembra disso? Não sei se você tá lembrado disso. Tem. Assim, né? Se a gente pegar assim, tem muita. Tem o caso, então vamos lá, tem esse caso aí que ela não queria se desligar.
teve o caso um caso muito emblemático que ficou famoso, que foi o seguinte: a IA entrou lá, pegou os arquivos do cara lá, um cara que era casado, descobriu que o cara traía a esposa. Foi isso mesmo. A IA chegou para ele e falou assim: se você me desligar, eu pego esses arquivos e mando tudo para sua esposa, entendeu? Chantageou. Então, a IA chantageou. Que isso, mano? Tem esses casos assim. A IA meteu o louco pra cima do programador. Foi. Teve o caso do programador, acho que do Google lá, que começou a conversar com a IA lá, começou a fazer um papo muito cabeça lá, e ele pegou e foi embora com medo. Falou, cara, esse negócio aqui já tá aprendendo, já tá começando a fazer coisa aqui, e foi embora de medo. Então, assim, existem esses casos aí, existem mesmo, o pessoal vai eu vi um vídeo de um cara que ele publicou a carta de demissão dele no Instagram, dizendo, tô saindo fora porque eu tenho medo da inteligência artificial. Foi esse cara do Google aí. Foi um engenheiro de programação do Google. Teve um caso também de que num teste militar nos Estados Unidos, uma inteligência artificial em um drone se recusou a seguir a ordem do programador. E aí, em certo momento, o que ela fez? Ela matou o programador. Era um teste de guerra, né? Ela matou o programador para poder cumprir a missão que ela determinou que ela iria fazer. Você entendeu? Ela determinou sozinha? Ela determinou. Você é o programador, imagine. Você programou o drone para ele fazer uma rota e bombardear tal local. Ele foi... Não tô falando que essa é a exata história, tá? Tô dando só um exemplo. No meio do caminho, ele falou, cara, não é interessante eu bombardear ali. Eu preciso bombardear aqueles outros 2 locais para depois bombardear ali. Só que não fazia parte da missão. E aí o programador falou, não, você não vai bombardear A e B, você só vai bombardear o C. Aí o que ele fez? Ele não aceitou a ordem, voltou, matou o programador, foi lá, bombardeou A, B e C. Você entende? Terrível, hein, Sérgio? Isso aí é a história do 2001, né, cara? É a história do 2001. Porque a máquina, você programa ela para cumprir uma tarefa. E aí a gente vai resgatar lá da fundação, lá, as leis da robótica do Isaac Asimov, né? Pode chegar um momento que o ser humano está prejudicando a máquina de cumprir aquele objetivo. Aí a máquina vai lá e mata o ser humano para ela poder cumprir o objetivo, entendeu? Que é o conto da 2001, é o mais clássico disso aí. Então, eu particularmente, eu acho que isso aí não vai acontecer, não. Porque eu acho que vai chegar no momento que você vai lá e puxa da tomada e a não vai poder te parar de fazer isso, não. Mas você vê o OpenClaw funcionando, ele é muito interessante pelo seguinte: vamos supor que você tem uma rotina de trabalho, tá? Então você chega todo dia, você responde seus e-mails, acessa não sei o quê. Se você faz isso algumas vezes, o OpenClaw ele já aprende. E aí, quando você chegar, ele já fez toda aquela rotina sua de trabalho. Então, ela vai... como que eu vou dizer? Ela vai... não é que é uma consciência, né? Mas é que ela aprendeu uma determinada sequência de tarefas, ela viu que aquilo lá é repetitivo todo dia, e ela já não precisa de ordem para fazer aquilo. Ela mesmo sozinha já faz, entendeu? Por isso que a gente fala que o OpenClaw é o que está chegando mais perto aí da tal da inteligência artificial geral. Tá chegando rápido demais, Sérgio. Você tem que ficar ligadinho aí agora, hein? Porque, olha aí, cara. 6 meses ou menos. Cara, 82 dias, cara. O cara aí, 82 dias. Ninguém falava desse OpenClaw. O cara lá, aposentado, eu não sei o que, Steinberg, que ele chama. Programou o negócio, levou isso lá pro Vale do Silício, entendeu? E agora, tá vendo? Agora, mas bate o martelo aí pra gente aí. Vou colocar vocês dois aí no assunto. Elon Musk, herói ou vilão da ciência? Aí a galera vai ficar... Cara, vou lá, vou repetir aqui. Eu já falei essa minha opinião do Elon Musk aqui várias vezes, vou repetir, cara. Particularmente eu separo o CPF do CNPJ. Eu separo, tá? Então, vamos dizer assim, no CNPJ, as empresas do Elon Musk, cara, tá? Você não tem. Acabamos de transmitir aí o foguete pousando, entendeu? Pela 10ª vez, sozinho, numa balsa drone. A balsa está lá no meio do Oceano Atlântico, o foguete veio e pousou. Isso aí é uma revolução dentro da exploração espacial. Isso aí não tem igual, ninguém, talvez agora o Jeff Bezos consiga fazer e tal, mas não tem igual o que o Elon Musk fez com a SpaceX e nessa questão. Você pode discutir como que ele conseguiu tudo isso e tal, você até pode, mas muita gente teve grana igual ele e não conseguiu fazer.
Ele ou ele montou a equipe, ou ele e os engenheiros. E quando eu falo ele, galera, não é que é ele que foi lá e apertou um parafuso, não, tá? Mas ele que estava ou na gestão, ou pelo menos na visão da empresa, é ele que estava ali, tá? Então, assim, no CNPJ, cara, as coisas que as empresas lideradas por ele e tal faz, é demais, cara, entendeu? No caso aí que eu acompanho mais, que é a SpaceX, cara, a SpaceX está há décadas e décadas na frente de qualquer outra empresa do setor espacial. Agora, o CPF dele, aí, cara, tem muitas coisas que eu não concordo de jeito nenhum, entendeu? Ele fala, de jeito nenhum. Mas a minha visão é essa dele aí. Fala aí, Thiago. Bom, a minha visão, cara, do Elon Musk é uma visão meio controversa, assim, com a do Sergião. Não discordando dele, mas eu penso, assim, que tudo que vai envolver isso, né, pra deixar claro, início de conversa, eu uso inteligência artificial bastante também, gosto bastante. Como foi colocado na capa da revista The Economist há um tempo atrás, eles colocaram um símbolo da inteligência, escrito IA lá, um símbolo de inteligência artificial, e colocaram que ela seria um vilão e um herói ao mesmo tempo. O Elon Musk, ele tá nessa posição, né? Tanto é que você fez a pergunta, será que ele é um vilão ou é um herói? É uma dúvida que fica na mente de todos, né? Se a gente olhar para benefícios da humanidade, como o Sérgio falou, cara, muito bom. Mas eu penso que muito disso vai levar pro fim da humanidade. Principalmente quando a gente falou daquele lance de tecnocracia, do governo único, do controle da redução populacional. Da redução populacional. Para mim, todos os planos de fim da humanidade convergem em tudo isso. Se o Elon Musk é um cara que está investindo nisso, assim como o Peter Thiel, entre muitos outros, então para mim eles são vilões, entendeu? Muitas pessoas falam, olhando agora por um lado mais religioso, né? Se a gente for puxar a Bíblia, o Elon Musk é o anticristo. Cara, eu não acho que ele é o anticristo. Não acho. Né? Tanto é que o Sergião citou o Peter Thiel, que as pessoas quase que no Brasil elas não falam dele. Assim, quem conhece, como a gente que tá ouvindo sobre isso, elas falam, mas a galera fala muito mais de Elon Musk. Os caras falam de Jared Kushner, que é o genro lá do Donald Trump, ou do próprio Trump, mas não. Pra mim, são todos marionetes. Existe um cara que que vai surgir por trás de tudo isso, né? E que possivelmente tem envolvimento com o Peter Thiel para que eles possam ter esse governo nas mãos. Mas o Elon Musk, ele é só uma marionete nesse sistema em que vai levar o mundo rumo ao fim, cara. Pra mim, sabe o que vai existir daqui a, talvez, a décadas? E aí eu até ia perguntar a opinião do Sergião. Eu acho que só vai existir máquina. Eu acho que o ser humano acaba. Sabe por quê? Uma das ideias do Sergião é fazer com que o ser humano se torne imortal. Provavelmente você já ouviu falar, né? Por meio da tecnologia, que é o transhumanismo, né? Você começa a juntar partes do seu corpo, você começa a trocar partes do seu corpo por robô. Por exemplo, o Elon Musk tem a Neuralink. Vai colocar um chip no seu cérebro. E ele deixa claro, o chip no seu cérebro vai nos dar o controle do seu cérebro. Então a Neuralink, de certa forma, vai ter controle dos seus pensamentos, vai controlar a sua mente. E tem vídeo do Elon Musk falando isso. Lógico, qual é a oferta para você aceitar isso? A oferta é que você vai ter uma super inteligência. É como se você tivesse a inteligência do ChatGPT no seu cérebro, entendeu? Então, você não vai precisar, talvez, estudar. Não sei exatamente como vai funcionar, mas imagine que você possa aprender um idioma aí em algumas horas. Entendi. Né? Então... Aí isso sim é assustador. Isso é assustador. Então, e aí ele tá envolvido com isso. Por isso que, na minha opinião, quando você olha pra isso, ele se torna um vilão, entendeu? Resumindo assim a história. O Neuralink não era só pra mover membros de pessoas com paralisia? A ideia, né? A ideia original do Neuralink é essa aí, né? É resgatar o movimento de pessoas paraplégicas, tetraplégicas e tal. Mas a partir do momento que você está colocando, né, um chip dentro da cabeça da pessoa, né? Assim, isso aí abre um leque de, né? Por exemplo, pode ser para isso, mas pode ser para muito mais outras coisas, né? Então tem isso. Isso aí é verdade, cara. O negócio é a gente fala muito o Thiago fala do jeito certo. Eu falo Peter Thiel mesmo. O Elon Musk está envolvido com o Peter Thiel há muitos anos atrás, desde a PayPal, né? O Peter Thiel é envolvido com o Mark Zuckerberg, que ele foi um dos caras que injetou dinheiro lá no começo do Facebook também, entendeu? Então, esse é um cara que ele não aparece, ele não faz questão de aparecer, ele não quer aparecer, mas ele atua nos bastidores ali de todos os setores
E ele tem uma influência gigantesca em tudo isso que a gente fala hoje, tá? Então, eu acho que é isso. Se nós vamos vai ser só máquina, cara, eu acho meio complicado isso. Nesse ponto aí que você falou da gente buscar a imortalidade, e indo pelo transhumanismo, e indo substituindo peças, aí pode ser, né? Mas será que vai substituir a nossa cabeça? Acho que não, né? Você acha que vai? Essa é a pergunta que vale $1 milhão. Por quê? Exatamente. Imagina, Sérgio, qual seria a estratégia deles? Vamos imaginar. Eles querem colocar. Vamos pensar. O Elon Musk colocou um chip no seu cérebro. No seu não, né? Vamos pegar um ser humano aleatório aqui. Colocou o chip no cérebro da pessoa. Essa pessoa já tem uma inteligência potencializada. Esse cara, ele não quer viver mais 80, 90, 100 anos como um ser humano normal vive. E aí, a tecnologia já avançou. E começa assim, vamos trocar órgãos por órgãos robóticos. Vamos trocar as pernas por pernas de robô. Você pode agora correr muito mais rápido, né? Se eles chegarem num ponto de falar assim, vamos trocar sua coluna vertebral, interligar com o seu sistema nervoso para que você possa ter uma coluna, você não vai sentir mais dor na coluna. E você vai poder se levantar sem sentir dor, correr, fazer o que você quiser, sendo quase que um robô. E você vai viver agora 400 anos, um exemplo. Porque você ainda é um ser humano no final das contas. Mas pode chegar no momento, e vai chegar no momento que eles vão falar assim, você quer transferir sua consciência para um corpo 100% robótico? E é aí que tá a pegada. Você vai transferir, eles vão conseguir transferir a sua consciência mesmo para um robô, ou eles vão fazer um clone seu robótico? Porque aquele clone ali, na hora que falar assim, ó, o Neuralink fez o upload ali, fez o download de todos os seus pensamentos, tirou tudo ali do seu hipocampo cerebral, a sua memória, tudo, e fez um upload lá no robô. Esse robô, ele vai começar a falar igual a você. Ele vai ser o Júnior agora, ele vai ser o Sergião ou ele vai ser igual eu. Então, uma pessoa que conhece a gente de fora não vai saber se aquele robô somos nós, exatamente, ou se é um clone. Agora, se ele fala assim, ó, a partir de agora é a operação final, vou transferir sua consciência para esse robô. Se você morrer nessa transferência, ninguém exatamente vai saber se você morreu ou não. Porque o robô vai ser exatamente como você. Vai falar as mesmas coisas que você fala, vai lembrar de coisas que só você sabia que aconteceu e por aí vai. Então, existe esse ponto. O outro ponto é eles irem tirando a massa cinzenta, sei lá, aos poucos e transformar tudo em volta do seu corpo em um corpo robótico, mantendo você realmente vivo com a imortalidade, sendo imortal fisicamente. Então, aqui. A imortalidade está diretamente ligada ao transhumanismo. O transhumanismo, ela tá ligada... É esse o papo exatamente, que o Putin estava tendo com o Xi Jinping, ô Sérgio? Não, eu acho que ali não era esse... Não, mas ali eles estavam falando de avanço da medicina mesmo e tal, naquele dia lá, né? Como ser humano mesmo. Não como ciborgue. Não como ciborgue. Mas eu acho que eles já citam, Sergião, o avanço da tecnologia usando inteligência artificial, né? Não... Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!